Lição de terça-feira. Eu achei muito interessante a forma como o autor colocou aqui, assim, como se fossem passos, né, para nos levar ao erro e ao pecado. Antes da gente ler a lição de hoje, eu quero lembrar para vocês do que está escrito em Mateus capítulo 6, no versículo 13, Jesus ensinando os seus discípulos a fazer uma oração. E aí ele diz assim, ó, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então perceba que aqui na oração do Pai Nosso, Jesus não está pedindo para que a gente se livre do pecado, mas ele está falando para que eu esteja livre da tentação. Por quê? Porque no momento em que eu começo a brincar com a tentação, conversar com a tentação, analisar a tentação, planejar com aquela tentação, ali você já dá um passo muito grande em direção à ação do pecado ou então do pecado no seu coração. Por isso que Deus fala assim, ó, não me deixe chegar nem mesmo à tentação. É como se ele estivesse falando assim, antes de chegar à tentação, tem que ter um muro de proteção para que você nem chegue lá. Então, se você tem um muro de proteção, que você não chega nem à tentação, então você não vai nem mesmo chegar ao pecado. E ele está pedindo exatamente isso, que você esteja protegido. É exatamente desta forma que você tem que pensar na sua vida. Eva não sabia que aquela árvore não era para ela se alimentar e que ela não deveria chegar lá perto? A pergunta é, por que chegou? Você está entendendo? Às vezes a gente pensa assim, não, eu vou sair com os meus amigos da universidade, da faculdade, e eles vão pro barzinho para beber, mas eu não vou beber, eu só vou com eles. Aí você vai, às vezes dá certo, de repente eles ficam lá bebendo as coisas deles, você toma um refrigerante, toma uma água, alguma coisa assim, tá tudo certo, mas às vezes dá errado. Então, se você tem uma tendência e você percebe que aquele lugar é um lugar que você pode ter uma tentação, entenda que você não tem que brincar com a tentação para ver quão forte você é para poder vencê-la, para nem mesmo chegar ao pecado. A gente tem que parar na barreira anterior, para que eu nem chegue à tentação. Agora lembrando que esse assunto ele é interessante se a gente linka com o assunto de ontem, aonde Satanás é aquele que nos conhece, que sabe a nossa necessidade e as nossas carências. Então, se ele sabe o meu ponto fraco, se ele sabe as minhas necessidades e eu também sei, então eu preciso criar uma capa de proteção antes da tentação para que ele não consiga me convencer. Eva, para não cair em tentação, ela não podia ter se separado de Adão e ela não podia nem mesmo ter chegado na árvore. E aí, ela não deveria nem ter mesmo conversado com a serpente e nem ter argumentado. Agora, você viu como é que a progressão foi de pouquinho em pouquinho até que algo que estava lhe tentando transformou em pecado. Que a gente não caia em pecado, que a gente não caia em tentação, mas que a gente nem mesmo seja tentado.